Olá, eu vou dizer boa tarde para vocês, porque nesse momento em que eu estou gravando, são 18 horas e 30 minutos desse dia de sábado, não é? Mas, alô a todos, os que estiverem ouvindo no outro horário. Estamos aqui numa tarde de chuva, na cidade de Juiz, está bastante nublado, e eu tenho certeza que durante os minutos da gravação, não irá chover. Deu uma folguinha aqui, na chuva, não é? Tivemos um dia com bastante vento, promessa de muita chuva, e ela está já por aí. Eu vou aproveitar esse lapso de tempo, porque eu prefiro gravar do lado de fora da casa. Dentro da casa eu preciso acender muitas luzes, ligar muitos fios, etc. E ainda não sai uma gravação razoável. Aqui fora a luz natural me basta e fica muito mais simples de fazer essa gravação. Bom, nós estamos aqui para estudar a lição número 9, o juízo pré-advento, ou seja, o juízo investigativo, aquele que começou em 22 de outubro de 1844. Como todo mundo já sabe, todo bom adventista já conhece, inclusive usam esse número aí, 22 de 10 de 1844, como senha. Cuidado, o que tem de gente usando esse número aí como senha para conta bancária, etc. e tal, lá. Cuidado, não use esse número assim, porque ele é um número muito fácil de se descobrir, né? Vamos fazer a nossa oração. Santíssimo Deus que estás nos céus, muito obrigado por mais um sábado que estamos tendo aqui no dia dessa gravação. Muito obrigado pelos sábados que nós temos e muito obrigado pela promessa de um sábado de 1000 anos, que muito em breve, mas muito em breve se inicia, quando Jesus voltar. Essa volta está muito próxima. Nós já estamos no finalzinho do tempo do juízo investigativo, que vamos estudar esta semana, alguma coisa sobre ele. Abençoe o nosso estudo, de modo que todos possam ter bom proveito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos pôr os óculos, né? Para ver se alguma coisa a gente possa enxergar. Então, eu estou aqui gravando do pátio da minha casa. Como sempre, a minha casa tem um pátio razoavelmente grande, 1.100 metros quadrados. Temos bastante grama, temos bastante árvores, temos bastante recantos aqui, de onde nós gravarmos. Então, ali está o meu cachorro, minha esposa está passeando lá por baixo com o gato. Ela sempre passeia com o gato. O gato é muito fiel. Ela vai, ele vai sempre junto e ficam conversando um com o outro. Tem cada uma, né? Bom, então o juízo pré-advento, ou seja, o juízo investigativo. Entendam bem, quando Deus foi falar com Adão e Eva, não muito depois do pecado, naquele mesmo dia, ele fez uma investigação. Ou seja, ele fez perguntas. Que foi que vocês fizeram? Antes ele perguntou: Adão, onde é que você se meteu? Não perguntou desse jeito, né? Onde estás? Por que Adão tinha se escondido? Estavam brincando agora de esconde-esconde? Não era bem... Quem dera fosse, né? Mas não era isso, não. Adão estava com vergonha das consequências, das primeiras consequências do pecado. Então ali o Senhor Deus fez uma investigação a respeito do que aconteceu. Essa investigação era para que finalidade? Qual era a finalidade dessa investigação? Sabem qual era? Não era para condená-los. Não era. Isso é uma das coisas que nós queremos aprender nessa nossa pequena ilustração aqui. Não era para matar Adão e Eva. Entendam bem isso. Vejam qual era o drama da situação lá naquele momento. Vejam bem. Satanás estava acusando Deus desde o princípio lá. Desde que começou a acusar Deus. Dizia assim: Deus, não tem como, essa lei de Deus não tem como ser cumprida. Enquanto todo mundo obedece, tudo bem, até que funciona. Deus pode ser amor e Deus pode ser justiça ao mesmo tempo. Sim, porque ninguém precisa ser castigado. Então tá tudo bem, né? Enquanto ninguém precisa ser castigado, a coisa funciona, essa lei de Deus funciona, mas apareça um primeiro pecado, e aí eu quero ver Deus ser amor e justiça ao mesmo tempo.
Porque se ele for amor, ele vai perdoar o pecador. E daí ele não está cumprindo a sua justiça. E se ele matar o pecador, então ele não ama mais. E um terço dos anjos caiu nessa conversa. E nesse dia se esclareceu essa dúvida. Se bem que a comprovação do esclarecimento dessa dúvida foi lá na cruz, quando o amor veio e morreu, ele mesmo morreu em lugar daquele que devia ter morrido. Aí se comprovou que Deus é amor e Deus é justiça ao mesmo tempo, e tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele assumiu os pecados, desde Adão e Eva até o último ser humano aqui na Terra. Essa é a grande questão, entendo isso, que nunca se esqueça isso, não é? Então, Jesus Cristo, ele morreu por nós, porque nos ama. Ou seja, ele foi à cruz por causa da justiça e porque nos ama, para nos libertar da morte eterna. Essa é a grande questão que estava em jogo ali quando Satanás derrubou Adão e Eva, não é? Bom, mas Jesus, ali era Jesus, Deus, foi fazer uma investigação. Uma investigação no seguinte sentido, para lhes trazer a consciência de que eles tinham cometido um pecado. Esse era o grande objetivo, porque para Deus poder salvar, não tem como Ele nos salvar se nós não achamos que estamos perdidos. Se nós não achamos, se nós não nos conscientizamos de que nós pecamos, de que nós erramos, de que nós merecemos a morte, se eu acho que não preciso ser salvo de coisa nenhuma, então o Espírito Santo não consegue fazer nada comigo, precisa me conscientizar de que eu errei e que eu dependo agora de Jesus Cristo para viver. Eu dependo do amor de Jesus Cristo e da justiça de Jesus Cristo, que Ele assumiu a minha condição para que eu possa viver. Essa é a grande questão. Então a investigação aqui vai no seguinte sentido. No céu, no tribunal celeste, se vocês forem ver, tem todos os ingredientes lá, menos o acusador. O tribunal celeste não é para acusar o pecador, não. Lá não tem Jesus na defesa e alguém outro na acusação. No caso seria Satanás, está do outro lado. Então Jesus está aqui desse lado, defendendo o fulano de tal, e Satanás está do outro lado. Não, mas ele fez isso, isso e aquilo. Não é assim que funciona lá no céu. O tribunal celeste tem por objetivo não condenar e sim salvar. Então todos aqueles que se houverem arrependido, que se arrependeram dos seus pecados, eles serão salvos. E isto, cada vez que alguém é salvo por ter se arrependido, há uma alegria no céu. É um nome que não é riscado do livro da vida. O que é arriscado não é o nome, sabe o quê? Os seus pecados, do livro dos maus atos, não é? Do memorial dos maus atos. Esses são riscados. E quando são riscados dali, riscados não, apagados, não é passam risco por cima. Não, é apagado, some, desaparece, não tem mais, não consta mais nada em relação a essa pessoa. Então, desta pessoa, o céu está puro, ele foi purificado, e esta pessoa pode ser salva. Esse juízo, aqui como fala aqui o pré-advento, essa expressão pré-advento é muito correta, ela é muito esclarecedora. É o juízo que é feito com aquelas pessoas que em vida, em sua vida, em algum momento, aceitaram Jesus Cristo. Porque aquelas que nunca aceitaram nem entram em juízo agora. E quando Jesus volta, vai recolher e levar para o céu todos aqueles que foram aprovados nesse juízo. Essa é a grande questão. Todos os que foram aprovados. Ou seja, para ser aprovado, basta ter uma única condição: ter se arrependido de todos os seus pecados. Pronto. Basta que seja assim. Claro, tenha muito cuidado do pecado repetitivo, aquele que se você faz, arrepende, faz, arrepende, faz, arrepende. Um dia desses a rotina de faz, arrepende vira tal que você não se arrepende mais coisa nenhuma, só faz de conta.
Vamos ter cuidado com essas coisas, né? Vamos levar a sério. Arrepender quer dizer não querer mais fazer aquilo que vinha fazendo, não é? Isso que é arrepender-se. Então vamos indo adiante aqui no nossos estudos. Como nós já vimos estudando, né, a cena do juízo celeste. Bom, quando é que ocorre esse juízo pré-advento? Ora, como o nome já diz, o juízo investigativo, o juízo pré-advento ocorre antes da vinda de Cristo. É o dia da expiação, ou o tempo, no nosso caso aqui, o tempo da expiação, né? O tempo da purificação do santuário, como nós explicamos agora há pouco, né? Então, quando é que ele ocorre? Bom, ele começou no dia 22 de outubro de 1844 e vai até o dia do fechamento da Porta-Graça, exatamente no mesmo dia em que termina a pregação do Evangelho. Também exatamente no mesmo dia em que o mundo se dividiu em dois grandes grupos. O grupo dos que já aceitaram e não voltam mais atrás, aceitaram a salvação, e portanto eles demonstram isso aceitando o dia de sábado, esse é o sinal, né? E o outro grupo, que vai ser a maciça maioria dos que não aceitaram a salvação de Cristo e demonstram isso aceitando o domingo. O domingo, vejam bem, o sábado é o dia do Criador. Por que o sábado é o dia do Criador? Porque ele é o sétimo dia da semana, né? São 7 dias. Ele é o sétimo, ele é o último dia. E o sábado, portanto, ele inaugura a criação. Porque nos 6 dias anteriores, Deus criou todas as coisas. No sétimo dia, ele só criou o sábado, estabeleceu o sábado, santificou o sábado e abençoou o sábado. Então, o sábado, que é o sétimo dia da semana, ele se refere ao Criador. O domingo, que é o primeiro dia da semana, bom, antes do primeiro dia da semana não houve criação. No dia 0, no dia -1, no dia -2, nos dias negativos anteriores nem houve dia, né? Então, antes do primeiro dia não houve criação. Portanto, o domingo serve muito bem para ilustrar quem adora o não Criador. Porque antes do domingo não houve criação nenhuma. Antes do primeiro dia, nem se chamava domingo, né? Estou usando a nomenclatura atual. Então, aqueles que aceitam o sábado, eles demonstram ser fiéis ao Criador. E aqueles que aceitam o domingo, demonstram ser fiéis, ou, no caso, dependentes, ou escravos, melhor dizendo, ao não Criador. Porque é muito fácil entender essas coisas, como acabamos de explicar, né? Então, os ímpios, eles que é o segundo grupo, o grupo da maioria, eles também serão julgados, mas durante o milênio. E durante o milênio, todos aqueles que se salvaram terão o direito de examinar nos livros aquilo que fizeram os que se perderam. E por que eles se perderam? Vai que você tem parentes, amigos, ou íntimos, ou coisa assim. Bom, mas por que esse não está salvo? Será que é justo? Não é justo? Vai se poder examinar livro por livro, nome por nome, folha por nome, pecado por pecado. Tudo vai ser examinado. Tem-se 1000 anos para isso, né? Então você pode ver que, numa certa proporção aqui, que isso é meramente curiosidade, de 1854 até aqui tem mais de 150 anos, né? Que é o julgamento dos vivos, dos que vão se salvar, dos que aceitaram um dia Jesus. Os que não aceitaram Jesus leva muito mais tempo, leva 1000 anos, né? Então é um grupo muito maior, né? Isso é uma mera ilustração. Não tem valor religioso algum, né? Mas é uma curiosidade. Então, os ímpios serão julgados durante o milênio. Os justos, os que têm pretensão de ser salvos, serão julgados antes do dia da salvação, né? Então isso faz sentido. E depois a terceira fase é a execução dos ímpios. Não tem execução dos justos, porque não serão executados, serão salvos, né? E os ímpios, a terceira fase é a execução deles. Isso nós vamos estudar mais adiante, assim como o julgamento do milênio, também o judicativo, como dizem, né? Bom, no fim do julgamento, tudo fica resolvido. Essa é a grande questão. No fim do julgamento é no fim do julgamento do milênio, no fim da execução, né? Por exemplo, então são 6 coisas aqui. Primeira coisa importante, reconciliação total com aqueles que estão salvos. Só tem pessoas reconciliadas agora no planeta, no universo. Prova de que a justiça divina é correta, né? Fica comprovado isso. Até Satanás vai dizer assim: tu és justo, né? Teu juízo é justo, eu mereço morrer.
coisa desse tipo ele vai ter que admitir. Ele vai admitir como sendo verdadeiro, né? Libertação do mal, não vai ter mais mal, não tem mais, acabou, né? Felizmente. Restabelece o reino de Deus, ou seja, agora não tem mais oposição ao reino de Deus. Os santos reinam durante 1000 anos, e depois reinarão por toda a eternidade, né? E o fim da rebelião, então nunca mais vai ter rebelião. Ou seja, esse juízo está sendo tão bem conduzido que ele não é só para mostrar quem é justo e quem é ímpio. Não, não é só para isso, é para resolver de vez por toda a eternidade essa questão do pecado. Nunca mais o pecado se levantará outra vez. Então Deus conduz as coisas de modo correto, né? Agora uma última palavrinha muito importante, uma exortação. É sobre o título aqui de certeza responsável. Nós vamos ter que prestar contas, né? A certeza da salvação tem que ser uma certeza responsável, ou seja, eu preciso ser humilde e obediente para poder me salvar. O arrogante nunca vai ser obediente. O arrogante nunca vai ser transformado. O humilde, o Espírito Santo transforma dia a dia. E vai cada vez tendo mais nojo dos seus pecados. Vai se libertando dos pecados, né? E quando um dia chegar o seu nome a ser julgado, se foi humilde e se foi obediente, também esteve com Deus e vai ser salvo. Todos os pecados serão apagados. Vamos fazer a nossa oração. Santíssimo Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, porque aprendemos maravilhas a teu respeito. Tu estás executando o juízo não para condenar, e sim para salvar. Mas aqueles que não forem salvos, infelizmente porque optaram por essa via, abençoa-nos para que sejamos salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Vamos estudar profundamente essas lições. Até o próximo estudo. Tchau.